Só que os pais só eram chamados para o João apanhar ali, né? Ele não presta atenção, ele não tira nada, blá, blá. Quando eu chamei os pais do João, assim, eles se emocionaram. Como assim você está me chamando para elogiar o meu filho? Só falam que o meu filho é isso e aquilo. Não, mas eu não sei o que falo, eu estou falando como ele é na aula de espanhol. Na aula de espanhol, ele é o meu melhor aluno, né? Ele é o meu melhor aluno, não só porque vai bem em espanhol, mas porque vai muito bem na convivência, e no engajamento, e no apoio, e na empatia, e no perceber o outro, e no tentar, né? Então, assim, é isso que a gente espera de um ser humano, né? Eu digo sempre, nós somos desenvolvedores humanos. Você pode ser desenvolvedor de software, mas aqui, se você escolher o seu professor, você é desenvolvedor humano. Então, puxa, você vai precisar se reinventar o tempo todo, né? Para que você possa dar conta, enfim, de entender cada geração e de mapear o perfil de cada aluno. Mas você precisa passar feedbacks positivos também. Eu quero insistir na questão da família. Eu costumo dizer assim, ó, a gente tem o nosso primeiro útero, a gente nasceu, aquela família... Só um parêntese, eu já chamei pai para fazer isso, é um evento muito legal, ele vem esperando, só que eu já ouvi de pai, sabe o quê? Você tirou do meu trabalho para isso? Também já ouvi. Aí a gente fala assim, sim, já entendemos o que está acontecendo aqui. É por isso que eu digo, quando a gente chama a família, a gente tem muito feedback. Fecha, né? Fecha, boa. E aí a gente fala de parentes, eu costumo dizer, a gente fala de família, eu costumo dizer assim, a gente tem o nosso nascimento desse primeiro útero, que a gente cai lá naquela família, supostamente a gente não escolheu aquela família, né? É a família de origem, nem sempre ela participativa, como a gente gostaria que ela fosse na escola, mas eu entendo que a escola é o segundo útero, e deveria ser pelo menos o segundo útero. É a segunda chance. O professor é a primeira autoridade fora do seio familiar. É como, saiu do útero, vai ver a carinha do pai ou a carinha da mãe, são as primeiras caras, as primeiras relações e tal. Saiu, entrou na escola, ele foi posto num útero, né, que deveria ser protetivo, e eu entendo e acho que as famílias devem participar mais, insisto muito nisso, mas insisto também em que, na ausência dessa família, a escola não pode negligenciar a possibilidade de que ele tenha segunda família. Ele já foi abandonado pela primeira, e a escola precisa se tornar a segunda família. Eu digo por experiência própria, né? No meu caso, a escola foi a chance que eu tive de entender para a vida que família não é só biológica, que família é uma habilidade sua de construir uma nova possibilidade de relação humana. Então, eu venho de uma família absolutamente disfuncional, né? E porque eu tive experiências escolares em que os meus amigos eram os meus familiares, os meus professores eram os responsáveis afetivos, que me davam exemplos de como ter uma vida melhor, provavelmente por isso eu fui me tornando na caminhada educadora. Né? Então, eu acho que é importante a gente continuar na briga pela participação da família, pela educação parental. Acho incrível os pais quererem fazer a formação com você, quererem fazer o seu curso para entender sobre neurocomunicação com adolescente, mas, eu insisto, a gente precisa se decidir ser educador, a gente precisa, sim, transformar a escola na segunda oportunidade dessa criança de ter família, né? E aquele professor que trazia informação, porque se o nosso professor ele falava assim, a capital da Argentina é La Paz. Você falava, tá bom, é isso. Hoje, acabou isso, porque a informação vem de outro lugar. O que somos nós? Curadores. Eu vou ensinar esse adolescente onde buscar. Estou falando aqui do adolescente que é a minha vivência, mas para a criança é a mesma coisa. Essa semana passada eu falei, vou dar um trabalho para vocês fazerem durante a semana toda em casa. Ah, professor, você quer falar? Não, vocês estão muito largadinhos. Vamos fazer trabalho. Porque trabalho é só assim que a gente foi em disciplina. Né? Então eu vou dar um trabalho hoje, vocês me entregarem na semana que vem, então vocês vão passar uma semana fazendo. Tá bom, qual que é o trabalho? Assistir um podcast que eu orientei, que é o podcast do Andrei Maier, A Culpa é do Cérebro, né? Porque eu sei que ele só vai, doutor, ninguém vai falar uma coisa porque eu achei, né? Então tá embasado, tá. Ah, tem que copiar, tem que entregar. Nada, pá, chega. Vocês vão chegar na terça-feira, na semana que vem, e vão me responder a seguinte pergunta. O que você aprendeu assistindo o podcast? E outra coisa, se você assistiu 1 minuto do podcast trazer uma informação, para mim tá tudo bem. E me enganou. Parabéns. É muito ligeiro. Aí, qual foi a coisa legal? Muitos alunos falam assim, professor, assisti um e achei muito incrível e descobri porque a minha ansiedade, aí assisti o outro. Teve uma aluna lá, Ana Flávia, foi engraçado que ela falou assim,
E aí ele trabalhava em 3 pilares, o pilar 1, o pilar 2, e ela falou assim, professor, eu estava tipo lavando a louça e deixei rolando e tal, e ela veio e falou do pilar, ela deu uma aula na apresentação dela, aí eu falei assim, para quem não assistiu com atenção, mas por quê? Porque sai daquela coisa temerária, que se eu não decorar, né? Tá livre. E conecta com uma coisa que faz sentido e é aplicável hoje, no aqui, no agora. Livre para falar o professor, tá tudo bem. Só que eu quero que você aprenda. Uma coisa que nessa relação acontece, às vezes em casa, aquela coisa assim, mas eu te dou escola boa, você tem iPhone, você tem não sei o quê, e você não faz, né? Você fica aí no seu quarto. Aí esses dias eu fiz um teste social, né? Eu abri uma caixinha de perguntas e coloquei assim,